Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast semanal da CNN Brasil que te ajuda a navegar neste ano de eleição americana com tantas questões importantes que têm um alcance mundial que afeta o Brasil também, se colocando a cada dia nessa eleição super disputada e cheia de surpresas. Nós estamos no meio de uma situação em que o presidente Donald Trump está escalando o conflito, a crise com a China, isso se tornou uma questão eleitoral, e também tivemos um fim de semana de muitas manifestações e até com uma morte em Austin, no Texas, uma manifestação em favor do Vidas Negras Importam, aquele movimento, e isso também está super polarizado, super politizado nessa campanha eleitoral, com o presidente Trump procurando se apresentar como presidente da lei e da ordem, Biden se solidarizando com os manifestantes, o presidente Trump enviando agentes federais para as cidades cujos prefeitos são democratas e que não concordam com essa presença federal. Enfim, bastante agitada a semana nos Estados Unidos. Nossos convidados de hoje são o André Pagliarini, professor de História na Universidade Dartmouth, em Hanover, em New Hampshire, e especialista em nacionalismo, uma grande questão nessas eleições. André, seja muito bem-vindo aqui ao América Decide. Muito obrigado, Lorival, é uma super honra conversar com você. E aqui comigo no estúdio, Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Assuntos Exteriores da China, em Pequim, mas que também morou nos Estados Unidos, fez mestrados em Direito na Universidade de Cornell, no estado de Nova York, e também de Economia e Relações Internacionais na Universidade Johns Hopkins, em Washington. Está aqui preso na pandemia, mas dando aula remotamente para os alunos dele, que são muitas vezes futuros diplomatas chineses. O Marcos também trabalhou bastante em grandes empresas nos Estados Unidos. Marcos, muito obrigado por, mais uma vez, vir aqui ao nosso estúdio. Prazer é meu, Lorival. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, então. André, eu queria que você começasse a abordar essa escalada dos Estados Unidos com relação à China. Fecharam o consulado em Houston, no Texas, que tinha sido justamente o primeiro consulado aberto pela China depois do reatamento das relações diplomáticas Estados Unidos-China em 1979, e colocando isso no contexto das eleições e do discurso nacionalista. Como é que você vê essa escalada e essa estratégia, digamos, também do ponto de vista eleitoral do presidente Trump? Bom, uma coisa que a mim me preocupa um pouquinho nesse contexto é o fato de que os dois candidatos, né, Joe Biden de um lado e o Trump do outro, parecem que estão incentivando uma escalada mais, digamos, agressiva na questão da China. Por exemplo, antes da nossa conversa, eu estava assistindo vários dos anúncios que cada campanha tem preparado, e nota-se que a China não só é um assunto, digamos assim, quente, né, nas duas campanhas, mas parece que tanto o Trump quanto o Biden acusam o outro de ser fraco nessa área, né, de não estar fazendo o suficiente para conter a ascensão da China. Então, para mim, eu destacaria duas coisas, talvez para começar a conversa. Primeiro, essa dinâmica de caracterizar o adversário não só como equivocado ou iludido, mas como quase que um traidor, né? Trump e Biden também dizem que o outro não só tem uma abordagem errada, equivocada em relação à China, mas que eles estariam lucrando de alguma forma pessoal em detrimento dos interesses nacionais. Então, um exemplo é o anúncio do Lincoln Project, que é um grupo de republicanos moderados contra o Trump, fizeram um anúncio dizendo que Trump, por exemplo, deve 250 milhões de dólares para bancos chineses, que sua filha Ivanka teria conseguido vantagens comerciais para sua marca de produtos, ou seja, que ele estaria lucrando, colocando seus interesses acima dos interesses nacionais. Isso é uma coisa. O segundo ponto que eu destacaria, num sentido mais amplo, é a suposta divisão que especialmente Biden tem colocado entre patriotismo e nacionalismo. A primeira, né, geralmente é uma coisa boa, né, os valores americanos de direitos humanos e todo o resto, o nacionalismo excludente. Eu acho que o Trump dialoga mais com o passado e o Biden um pouco mais com o futuro, como
os Estados Unidos vão lidar com a China num contexto mundial em que os Estados Unidos não é mais a única potência. Então, eu começaria com esses 2 pontos. É interessante essa divisão entre passado e futuro. Eu entrevistei o John Bolton na semana passada, ele que foi conselheiro de segurança nacional do Trump durante 17 meses, e ele reconheceu que há um componente eleitoral na escalada, embora ele acredite que, de fato, a China represente uma ameaça para os Estados Unidos em vários âmbitos, comercial, espionagem, desrespeito às questões da propriedade intelectual, à privacidade dos americanos, etc. E ele disse assim, eu não sei como vai ficar essa relação Estados Unidos-China depois do dia 3 de novembro, que é o dia da eleição. É claro que isso depende da reação da China, e a China tem procurado uma reação bastante calibrada, bastante dosada, foi lá e fechou o consulado de Chengdu, né, na província de Sichuan, e está sempre dizendo, olha, se vocês pararem, a gente para também. A minha impressão é de que os chineses não querem essa briga. Marcos, você que dá aula na universidade em Pequim, o que você acha? Eu acho que os chineses têm enfatizado muito essa questão da reciprocidade, não é? Eles não estão iniciando a ação, eles estão reagindo. Mas, diferentemente do passado ou de qualquer outro país, eles estão enfrentando os Estados Unidos mais ou menos em pé de igualdade. Então, é uma reciprocidade entre iguais. Eu acho que esta é a mensagem chinesa importante até para fortalecer a opinião pública doméstica. Então, o que nós temos observado nesse sentido é esta reação que fortalece o patriotismo chinês, fortalece o nacionalismo e, de alguma forma, começa a tratar os Estados Unidos não como a superpotência global, mas como um igual em poder. E isso é o que eu acho que os chineses têm transmitido nessas mensagens. Nós vamos responder na mesma altura. Agora, a China precisa dos Estados Unidos em termos de fornecimento de alimentos e matéria-prima. A grande questão é o que eles chamam de decoupling, né? Ou a dissociação entre os dois. É difícil, viu? Inclusive no discurso do Mike Pompeo, ele fala que você cortar laços com a União Soviética era uma coisa fácil, mas cortar com a China é quase impossível, porque se você pensar, a China hoje em dia tem mais de 1/3 da dívida dos Estados Unidos. Se você pensar, o grande parque industrial norte-americano migrou para a China. As empresas americanas contam com a China para a sua produção e também para o consumo dos seus produtos. Então, embora eu veja este medo coletivo sendo criado a partir da questão do emprego, né? Afinal, você culpa o chinês nos Estados Unidos por tirar o seu emprego quando a gente sabe que isso não é a realidade. Mas este é o que nós observamos nesse processo aí de você tentar botar a culpa na China por causa disso. E uma terceira razão é, inclusive, qual é a empresa norte-americana que estaria disposta a abrir mão do mercado chinês. É só você olhar para o caso da Apple, por exemplo. 25%, mais de 25% das vendas ocorrem na China. Então, quando os americanos falam, não, precisamos nos dissociar, isso me parece mais uma questão eleitoral do que efetivamente uma questão econômica, porque não valeria a pena nem para as empresas americanas sofrerem com isso, porque teria também o aumento de preços, a incapacidade de você ter a mesma infraestrutura que a China conseguiu construir ao longo dos últimos 40 anos. André, a gente viu já várias mudanças, né, de rumo nas atitudes, nos discursos do presidente Trump. Em março ainda ele elogiava o desempenho do Xi Jinping na resposta à pandemia, né? E hoje não, a partir de abril já o Xi Jinping virou o demônio, né, o causador do problema mundial e tal. A gente poderia ter uma nova mudança depois das eleições, ele poderia buscar uma reconciliação com a China, caso ele se reeleja, ou esse é um caminho sem volta? Olha, eu não acho que seja um caminho sem volta de forma alguma. Trump tem se mostrado um presidente com uma ideologia, digamos, elástica. Lembremos que já em 2011, né, antes mesmo de ele se colocar como candidato, embora já cogitasse para 2012, ele já falava muito duramente contra a China. Por isso que eu mencionei que eu acho que ele dialoga com o passado, porque Trump ele tem raiva, né, do papel que a China tem jogado na economia americana. Desde NAFTA, né, desde os anos 90, ele tem uma raiva. O discurso dele é raivoso. Depois,
Ele se reelege em 2016 e ele não trouxe esse discurso raivoso perante a China até recentemente, como você bem colocou. Então, eu não acho fora do possível de ele mudar completamente depois da eleição. Ele pode falar, olha, o vírus foi contido e bola para frente. Eu acho que, nesse momento, o discurso dele tem tomado esse tom, tem voltado para esse tom mais agressivo por questões políticas. E a minha preocupação é que o Biden parece querer jogar o mesmo jogo, né? De que o outro está fraco, o outro não está fazendo o que deve fazer. Mas a distinção, eu acho que a campanha do Biden quer tentar acertar, é de ser duro, né, entre aspas, duro com a China, mas de forma, assim, respeitando normas internacionais, de uma forma mais diplomática. Enquanto que o Trump, ele sabe, né, que o discurso dele só funciona na base da raiva, da emoção mesmo. Então, eu acho que, infelizmente, o debate sobre a China entre os dois candidatos vai se dar nesse campo. Mas não, eu não vejo isso como uma coisa fixa na mente do Trump. O próprio Biden também poderia ficar mais suave com a China, ele se elegendo depois da eleição, certo? Exatamente, e é isso o ponto do Trump, quando ele fala que o Biden, ele falou recentemente, por exemplo, que a carreira inteira do Biden foi um presente para a China. In contrast, Joe Biden's entire career has been a gift to the Chinese Communist Party and to the calamity of errors that they've made. They made so many errors, and it's been devastating for the American worker. China has taken out hundreds of billions of dollars a year from our country, and we rebuilt China. I give them all the credit in the world. I don't give the credit for the people that used to stand here because they allowed this to happen where hundreds of billions of dollars were taken out of the United States Treasury in order to rebuild China. Ou seja, essa ascensão da China se deu com o aval, supostamente, do Biden. Então, Biden, eu acho, a estratégia dele com a China é mais fixo, é mais ponderado e, portanto, tem menos chances de mudar. Eu acho que ele vai tentar reconstruir a estratégia do Obama, né? O Trans-Pacific Partnership, que era essa ideia de ter um plano comercial que, enfim, para conter a China, eu acho que algo assim deve voltar, uma coisa mais ponderada contra esses reflexos um pouco mais baseados no instinto e no momento que caracteriza o governo Trump. A parceria do Transpacífico que o Obama desenhou exatamente para excluir a China da formulação das regras de comércio, né? Mas acabou que o presidente Trump se elegeu e ele também excluiu os Estados Unidos. Foi criada então uma nova parceria sem esses dois grandes players, jogadores. Marcos, o André terminou falando justamente do que é circunstancial, eleitoral e do que é mais estrutural e mais permanente. E você e eu, ao longo daquele dia em que o Mike Pompeo fez o discurso, né, na biblioteca Richard Nixon, a gente ficou discutindo esse discurso, foi na quinta-feira, né? E eu fiquei com a sensação, posso estar enganado, de que aquele discurso, de uma certa forma, elaborava uma certa política de governo, talvez até, aí vou usar um termo ainda mais drástico, talvez uma política de Estado, se é que é possível nessa circunstância, com relação à China, que seria algo um pouco mais duradouro, mais articulado. Ele disse que a China essencialmente se aproveitou dessa inserção global e dessa prosperidade que os Estados Unidos lhe proporcionaram, em vez de se tornar uma democracia, um país aliado, um país amigo, se tornou mais agressivo, mais tirânico, né, e tal, e, portanto, cuspiu no prato que comeu. E ele encerra dizendo assim que a ONU, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança de Defesa Ocidental, liderada pelos Estados Unidos, o G20, o G7 devem se unir para mudar a China, senão a China é que vai nos mudar, diz ele, né? Indeed, Richard Nixon was right when he wrote in 1967 that the world cannot be safe until China changes. Now it's up to us to heed his words. Today, the danger is clear, and today the awakening is happening. Today, the free world must respond. We can never go back to the past. May God bless each of you. May God bless the Chinese people. And may God bless the people of the United States of America. Você acha que existe aí uma articulação de algo que transcende a eleição, transcende o Trump, transcende os republicanos e poderia se tornar algo de Estado? O Jeffrey Sachs, que era professor de Harvard e agora está em Columbia, ele participou de um debate na Oxford Union e ele falou uma coisa que eu não esqueci. Ele falou: os Estados Unidos gostam de concorrência, mas odeiam o competidor. Então,
se você pensar, este padrão que ele revela foi exatamente igual àquilo que a gente viu na época da Guerra Fria, né? Você começa a falar do elemento religioso, da perseguição aos religiosos, que comunista come criancinha, e vai se trabalhando aí numa série de imagens negativas. Que eles fizeram isso com a União Soviética. Se você se lembrar bem, o Japão, na hora que começou a colocar a cabeça um pouco para fora, levou uma grande cacetada dos Estados Unidos, não é? Com relação a todo o preconceito que o Japão sofreu no fim da década de 70. E era o Robert Lighthizer que fez a briga do aço e a briga comercial dos anos 80 com o Japão, que está de volta como representante comercial dos Estados Unidos. É só você ver que a dinâmica é a mesma, né? Uma dinâmica de repetição da Guerra Fria. E ele mesmo diz no discurso que ele vai adotar a mesma política da Guerra Fria. E o mesmo aconteceu até hoje. Os norte-americanos são meio contrários à União Europeia, não é? São os inimigos número 1 do euro são os Estados Unidos. Então você observa que existe uma dinâmica nesse sentido, que quando a concorrência começa de alguma forma a criar problemas, eles adotam essa postura. E o discurso dele me pareceu surreal no sentido de que ele vai na biblioteca presidencial do Richard Nixon, que começa a relação com a China, e diz que Richard Nixon se equivocou. Foi um fracasso. Que foi um fracasso a política e que achava que ia conseguir reverter um cenário, porque o que eles imaginavam, eventualmente, é que a China se comportaria como mais um país que passou pela Guerra Fria e que não conseguiu se recuperar economicamente e seguiria cambaleante. O que eles não contavam nesse sentido é com os 5.000 anos de história e com o planejamento que o Estado chinês seguiu depois do Deng Xiaoping. Então você observa que esta postura dos Estados Unidos visa aí tentar dizer que está mudando a política e tenta, e você mencionou bem, se basear na questão dos aliados, né? O G7, o G20, aliados estes que hoje não conseguem e não consideram os Estados Unidos como um aliado confiável. Por reações do próprio Trump. Por reações do próprio presidente Trump. Veja, mesmo, né, se você pensar sobre a questão da pandemia, quando você olha para tudo que está acontecendo, os chineses adotaram a diplomacia da vacina, né, a diplomacia do Covid, e conseguiram aí uma penetração maior no sudeste da Ásia, na África e até mesmo na Europa. Os italianos, a primeira ajuda externa que a Itália recebeu foi da China. Depois veio a Espanha, que também recebeu. Também recebeu. E não foi nem da União Europeia e nem dos Estados Unidos. Então eu achei engraçado, surreal. Vamos pedir ajuda para quem nós não estamos ajudando atualmente. Essa questão aí da Guerra Fria, né? Eu fiquei um pouco com um gostinho de macartismo, né? Aquela caça aos comunistas dos anos 50. Nos últimos lances aí nos Estados Unidos, na sexta-feira, né? Uma cientista chinesa presa porque foi do exército chinês e não declarou isso quando entrou nos Estados Unidos. Eu não tenho informação suficiente para saber se ela é espiã ou não é espiã, mas parece uma conversa da Guerra Fria com relação aos soviéticos, né? É claro que, como acho que o Marcos Vinícius mencionou, há uma diferença significativa entre União Soviética e China, que China está na vanguarda da inovação no mundo, algo que a União Soviética só tentou um pouco nos anos 50, 60 na corrida espacial, mas depois ficou para trás totalmente. Mas você mencionou sua preocupação até com relação ao Joe Biden também nessa briga, né? Quem é mais feroz contra a China? Você que está aí na universidade, né, em New Hampshire, você sente que pode haver um clima assim de perseguição ideológica, algo que já vinha até acontecendo no meio acadêmico e que poderia prejudicar o intercâmbio científico, a liberdade científica e acadêmica? Então, eu diria duas coisas. Primeiro, essa comparação histórica também que o Marcos colocou sobre o período da Guerra Fria, o teor dessa campanha me lembra um pouquinho, né, com as devidas ressalvas, a campanha de 1960 entre John Kennedy e Richard Nixon, em que o suposto missile gap, né, a ideia de que a União Soviética estaria, durante os anos 50, estabelecendo uma vantagem tecnológica de armamentos contra os Estados Unidos. E o Kennedy bateu muito nessa tecla contra o Nixon, né, que na época, claro, era vice-presidente do Eisenhower, e isso teve um efeito político muito poderoso. Aí o Kennedy ganhou, entrou na Casa Branca e
aprendeu que não tinha nada de vantagem. Essa vantagem, na verdade, era justamente o contrário. Então, o momento me lembra um pouquinho disso, essa ideia dos dois estarem preocupados com a vantagem da China, ou pelo menos a crescente vantagem da China, e prometendo alcançar ou conter esse avanço. Então, isso é uma coisa. Segundo ponto, na sua pergunta, o que eu acho que tem sido mais evidente é uma questão mais, assim, racial mesmo, né, entre os apoiadores do Trump. Essa insistência em chamar o coronavírus do Wuhan virus, né, ou do China virus, essa associação do vírus com quase que uma questão étnica, racial, do povo chinês. Ou seja, não é só a ideologia do Partido Comunista que nós temos que temer, nós temos que conter, e sim quase que uma coisa biológica mesmo, a ser combatido. E isso, como o Marcos mencionou, é uma outra distinção do período da Guerra Fria. Eu acho que, né, naquele período, o nacionalismo era mais baseado numa contradição de valores entre os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje também, com a China, mas tem esse ingrediente a mais que o Trump e seus apoiadores buscam usar, né, por questões políticas. E isso o Biden, né, dada a conjuntura do Partido Democrata, resiste. Então, eu acho que tem essa complicação a mais, que é realmente a questão racial. Em termos de pesquisa nas universidades, olha, a Dartmouth tem, enfim, muitos alunos chineses, muitos alunos da pós-graduação. Até agora, não ouvi dos alunos uma sensação de perseguição acadêmica. E sim, é mais no dia a dia. Tinha um aluno que, enfim, de sentir que as pessoas olham para ele, sabe? Quando ele sai nas lojas com a máscara e tal. Então, eu acho que o problema é mais nesse sentido, pelo menos por enquanto. Então, uma coisa a observar durante a campanha e se Trump se reeleger é essa questão de tensões sociais, raciais mesmo, que podem ser acirradas. E isso me preocupa. Realmente é preocupante. A Mary Trump, a sobrinha do presidente Trump, que tem um doutorado em psicologia, né, nesse livro que ela lançou agora, ela diz que a família dela é racista, né, que a família Trump é uma família de racistas lá de Queens, inclusive na época, na geração do avô e do pai, do tio dela, que vem a ser o presidente, racistas contra os italianos, né, que dirá em relação aos chineses e aos negros. Eu estou rindo aqui, mas não é engraçado o assunto, na verdade, e é um depoimento dela, ele contesta, né? Mas, de fato, o presidente Trump tem muitas atitudes que reforçam um certo racismo e que representa uma camada da população americana, como acontece no Brasil, como acontece em todos os países do mundo, sempre existe algum racismo. Marcos, como é que você acha que os chineses se sentem em relação a isso? Isso os afeta, isso os deixa com raiva, ressentidos, isso os incentiva nessa disputa, que é uma disputa que hoje tem a Huawei como grande, né, foco, né, a Huawei, a gigante do 5G, que está aí sendo bastante, enfim, é um foco, né, do alvo do presidente Trump com sanções para tentar inviabilizar a sua projeção mundial no 5G. Eu acredito que o grande problema de toda essa situação, Lorival, é a reversibilidade do contexto, porque nós sabemos que o presidente Trump pode ser reeleito ou não. Resta saber se este tipo de atitude com relação aos chineses vai continuar depois desse período, né? Porque você sabe que uma vez que você inicia determinados comportamentos, você tem que fazer um trabalho social muito grande para tentar revertê-los. Então, o quanto que essa roda aí você consegue parar. Eu tenho ouvido, e muita gente tem comentado, que às vezes o presidente Trump, ele peca pelo estilo, mas o conteúdo está certo. Então, já há algum tempo que os Estados Unidos vêm reclamando da China e talvez o estilo dele não foi o mais apropriado, mas ele buscou aí tentar dar uma mudança de rumo com relação à China. Agora, todo este processo, de alguma forma, fortalece o próprio governo chinês, né? Eu achei engraçado no pronunciamento do Mike Pompeo, que ele fala, não, o nosso problema não é com a China, é com o Partido Comunista da China, não é? E é difícil você dissociar, porque o governo chinês a base dele é o Partido Comunista da China. Então, e aí você vê toda uma série de atitudes acontecendo contra os chineses. Eu tenho alguns alunos chineses que estão estudando nos Estados Unidos e que estão preocupados. Então, com o procedimento, como eles estão sendo tratados, esse tipo de coisa. E qual foi o resultado direto disso?
primeiro resultado é de que hoje em dia já há menos estudantes chineses indo para os Estados Unidos e indo para o Reino Unido, que também vai passar por esse problema se continuar com algumas políticas de maior aproximação. Eles estão indo para o continente europeu? Estão indo mais para a Europa, estão indo para o Reino Unido. Então isso... E para o Reino Unido estão indo por causa da língua inglesa. Por causa da língua inglesa. Então isso aqui aumentou, né? E uma das coisas que eu achava é que com o Covid haveria aí algum resultado negativo no impacto do Partido Comunista, até mesmo arranhar a imagem do presidente Xi Jinping. O que não aconteceu, porque quando comparado àquilo que ocorreu no Ocidente, os chineses falaram, nossa, nós estamos muito bem comparativamente àquilo que aconteceu no resto do mundo. Isso fortaleceu o regime, né? E fortaleceu o governo. Então, o que você pode pensar é que todas essas cacetadas que estão dando, né? Todas essas situações que você vê que estão afligindo o povo chinês nesse sentido, ao invés de fazê-los questionar sobre determinadas coisas, fortalece a perspectiva de que eles estão no rumo certo. Eu continuaria essa conversa por muito tempo, acredito que você que está nos ouvindo também, mas nós chegamos ao final do nosso programa. Professor André Pagliarini, da Universidade Dartmouth, em New Hampshire, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, gostei muito. E professor Marcos Vinícius de Freitas, da Universidade de Assuntos Exteriores da China, em Pequim, que está aqui em São Paulo neste momento, também muito obrigado pela sua participação. Lorival, é um grande prazer sempre. O prazer é todo meu e você também que nos acompanhou, muito obrigado. Lembrando que o América Decide vai ao ar todas as semanas aqui pela CNN Brasil. Até a próxima.